92% das mulheres admitem já terem perdido o interesse por um homem sem que ele sequer notasse. E pior, muitas só percebem o valor dele depois que o perdem de vez. Ela te deixou. Talvez nem tenha dito o motivo real. Talvez já esteja com outro, ou fingindo estar feliz nas redes sociais. E dentro de você só existe uma pergunta martelando. Será que um dia ela vai se arrepender? A resposta curta? Sim, mas só se você fizer uma coisa que 99% dos homens não fazem. Você pode mandar 1000 mensagens. Pode postar indiretas. Pode implorar, pedir mais uma chance, tentar convencê-la com argumentos, provas de amor e promessas de mudança. Nada disso funciona. Na verdade, só te torna mais descartável. Porque arrependimento não nasce da piedade. Nasce do choque emocional da perda real. Ela só vai se arrepender quando você parar de implorar. Quando você sumir do radar dela. Quando o seu silêncio falar mais alto do que todas as suas mensagens desesperadas. Mas antes de tudo, você precisa entender por que ela te vê como descartável, e o que você está fazendo que destrói qualquer chance de respeito e desejo. Esse vídeo é um alerta e um divisor de águas. Se você agir como a maioria, ela nunca vai se arrepender. Mas se você fizer o que vou te mostrar aqui, o peso do arrependimento vai cair sobre ela, e você estará em paz. Capítulo 1 – O instinto de autossabotagem, porque você sempre corre atrás quando deveria se afastar. A maioria dos homens, quando percebe que a mulher está fria, distante ou prestes a ir embora, entra em pânico emocional. Você foi rejeitado, e a sua primeira reação foi agir. Falar, explicar, tentar resolver. Mostrar que ainda vale a pena. Mostrar que você mudou. Mas tudo isso vem de um lugar, o medo. Segundo a teoria do apego adulto, de John Bowlby, o abandono ativa a amígdala cerebral, a área do medo e da sobrevivência emocional. É o mesmo mecanismo de um animal encurralado. E aí entra a autossabotagem. Você começa a correr atrás de alguém que já decidiu se afastar. É como tentar apagar um incêndio jogando mais gasolina. Quanto mais você corre atrás, mais ela foge. Por quê? Porque no jogo emocional feminino, o homem que implora perde o respeito. E o que parece um gesto de amor é interpretado, no cérebro dela, como sinal de fraqueza emocional. O desejo feminino não se alimenta de previsibilidade e carência. Se alimenta de admiração e incerteza. Quando você se mostra 100% disponível, emocionalmente implorando, você perde o valor de troca. Você vira um produto sem demanda. O erro fatal é tentar se explicar demais. Achar que ela vai mudar de ideia por lógica ou por pena. Mas ela não sente pena de homens frágeis, ela sente desprezo. Você pode até estar certo em tudo que diz. Mas no jogo emocional, quem precisa se explicar demais já perdeu a autoridade. E atenção! Ela espera que você corra atrás. Ela quer saber se ainda tem controle sobre você. Ela quer alimentar o ego, não o amor. É nesse ponto que 99% dos homens fracassam. Eles se ajoelham quando deveriam levantar. Eles buscam uma explicação, quando deveriam oferecer silêncio. E aqui vai a virada. O afastamento real é o que inicia o arrependimento dela. Mas só se você tiver coragem de dar esse passo, e não voltar atrás. Agora me responde sinceramente nos comentários. Você já correu atrás e só se sentiu ainda mais vazio depois? 2. O valor do silêncio masculino, o que a distância causa no subconsciente feminino. Então entenda uma coisa, as palavras não têm mais poder quando o respeito já foi perdido. O que muda tudo é o silêncio estratégico. Não o silêncio de orgulho, mas o silêncio de um homem que finalmente entendeu o próprio valor. O silêncio masculino é uma arma brutalmente poderosa. Mas poucos homens têm a coragem, ou o autocontrole, de usá-la. Quando você se afasta completamente, algo começa a se agitar dentro dela. No início, ela sente alívio, liberdade. Mas logo depois, vem o eco da ausência. E é nesse espaço que nasce a dúvida. Será que eu fiz a escolha certa? Quando você some, não some para provocar, some porque acordou. Porque parou de viver na expectativa de um retorno que não depende de você. E aqui entra um princípio da psicologia feminina. A mulher só sente arrependimento real quando percebe que perdeu o controle emocional sobre você. Enquanto ela souber que pode te manipular com uma mensagem, uma carinha triste ou um eu tava com saudade. Ela nunca vai te valorizar de verdade. Mas quando você não responde mais com o coração nas mãos. Quando ela sente que o seu silêncio não é punição, é superação. É aí que algo quebra dentro dela. Segundo a neurociência emocional, o cérebro feminino é altamente sensível à perda de status social e à ausência de validação constante. Quando o homem se silencia, sem ódio, sem joguinho, sem chantagem, ele sai do papel de carência e entra no arquétipo do homem de valor. E quanto mais tempo ele mantém esse silêncio com dignidade, mais ele se torna um mistério. E sabe o que o mistério gera? Desejo. Ela começa a imaginar. Será que ele já superou? Será que já está com outra? Será que nunca mais vai voltar?
E quanto mais essas perguntas surgem, mais o arrependimento se insinua. É por isso que o silêncio não é vingança. É posicionamento. É quando você para de tentar provar algo para ela, e começa a provar para si mesmo que sua paz vale mais do que qualquer migalha emocional. E atenção! Esse silêncio só funciona quando é real. Se você se afasta esperando que ela volte, você já perdeu. Mas se você se afasta porque decidiu voltar para si mesmo, você se torna o homem que nenhuma mulher esquece. Agora eu te pergunto, você tem coragem de silenciar e seguir? Comenta: eu escolho o silêncio se isso tocou em você. 3. A ilusão do substituível, porque ela sempre pensa que pode te trocar sem consequências. Vivemos em uma era de ilusões, e uma das maiores é a ideia de que todo homem é substituível. Redes sociais, aplicativos, atenção instantânea. Tudo isso alimenta a fantasia de que o próximo match será melhor, mais interessante, mais empolgante. E a mulher começa a acreditar que trocar você por outro será simples, indolor, sem perdas. Mas aqui está o detalhe que ela esquece. Homem de alto valor não se encontra em qualquer esquina. O problema é que, se você mesmo não se enxerga assim, ela também não vai enxergar. Quando você se desespera, se rebaixa, corre atrás, tenta competir com outro cara, você confirma a ilusão dela: realmente, eu posso trocá-lo. Ele se anulou por mim. Mas quando você desaparece da vida dela sem drama, quando você não reage, não implora, não disputa, você quebra essa ilusão com a força do seu silêncio. Ela começa a comparar, começa a lembrar, começa a perceber tudo que perdeu, mas só depois de perder de verdade. E nesse momento, o jogo vira. Ela começa a notar que o novo não tem a sua maturidade, não tem o seu olhar firme, não tem a sua presença. A ficha cai, ela confundiu abundância com qualidade. E aí nasce o arrependimento, o genuíno, não o manipulado. Mas ele só vem se você tiver feito a escolha certa. Ser incomparável, e nunca competir. Agora me diga, você tem vivido como um homem que se destaca, ou como mais um na prateleira? Deixa aqui nos comentários. Vamos expor a verdade. 4. A transformação silenciosa. Quando você desaparece, ela começa a procurar. É sempre assim. No começo ela ignora. Posta fotos sorrindo. Finge que está melhor do que nunca. Mas por trás do celular, ela observa. Espia seu perfil. Pergunta para amigos em comum. Procura sinais de que você ainda está disponível. E quanto mais você some, mais ela sente. Porque o seu silêncio virou um espelho da ausência. A mulher começa a perceber que você não está mais onde ela te deixou. E a partir desse momento, a mente dela entra em conflito. Por que ele não me procura mais? Será que já está com outra? Será que ele realmente me superou? Será que eu perdi o único homem que realmente me enxergava? Esse ciclo é reforçado por um fenômeno psicológico chamado cognitive dissonance, a dissonância cognitiva. Ela esperava que você fosse sofrer. Esperava que você fosse implorar. Mas você ficou em silêncio. E isso não encaixa com a narrativa que ela criou. É aí que ela começa a reescrever a história na mente dela. E pela primeira vez, ela sente saudade. Mas não é saudade do homem fraco que se ajoelha. É saudade do homem firme que teve a coragem de se retirar com dignidade. E se ela começa a te procurar, você já venceu. Porque agora, é ela quem sente o vazio. Só que agora vem a parte mais importante. 5. Ela só vai se arrepender se você fizer isso, e nunca voltar atrás. Agora você já sabe, o silêncio tem poder. O afastamento genuíno transforma. Mas nada disso importa, se você voltar atrás quando ela reaparecer. É nesse momento que 99% dos homens fracassam. Ela manda uma mensagem. Curte uma foto antiga. Puxa assunto. E o homem, carente de validação, responde rápido. Abre o coração. E volta para o ciclo. O arrependimento dela evapora na hora. Porque ela percebe, ainda o tenho nas mãos. Mas 1% dos homens que verdadeiramente transformam o jogo, não voltam atrás. Eles agradecem por tudo, e seguem. Eles não humilham, não brigam, não se vingam. Eles simplesmente evoluem. E aqui está o segredo final. Ela só vai se arrepender de verdade, se perceber que você se tornou inalcançável. Não por orgulho, mas porque você cresceu tanto, que já não cabe mais no mundo onde ela te deixou. Você virou outro homem. Mais frio, mais firme, mais centrado, e paradoxalmente, mais livre. E quando ela perceber isso, ela vai sentir a dor mais silenciosa de todas. A dor de ter perdido o único homem que jamais voltaria a ser o mesmo. Você quer que ela se arrependa? Então pare de focar nela, e comece a investir em você. Reconstrua o seu corpo, sua mente, sua missão, sua presença. Desapareça do mundo dela. E apareça para o seu próprio mundo. A vida testa os homens de verdade nos momentos de perda. Você não precisa ser forte o tempo todo. Mas precisa ser inteligente o suficiente para entender quando é hora de desaparecer. Porque quando o homem volta para si,
Ele se torna aquilo que nenhuma mulher tem coragem de perder de novo. Se esse vídeo fez você pensar diferente, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Comenta aqui. Eu escolho ser inesquecível, se essa mensagem bateu forte em você. Nos vemos no próximo vídeo. Força, clareza e reconexão com o que te torna um homem real.